boa noite a todos os colegas, a todas as colegas. Este é mais um plenário que temos feito e que os colegas têm-nos sempre dito que é importante fazê-los a seguir às reuniões. Ontem não pudemos fazer porque, ainda bem que não marcámos, porque entramos para a reunião do Ministério com 3 horas de atraso, saímos lá, eram 10 e tal da noite, chegámos a nossas casas, eram 2 da manhã e, portanto, não dava para fazer. E hoje, como disse a Anabela, tivemos o ciclo de debates, mas ao mesmo tempo também me parece que neste momento, a esta hora, pode até nem ser pior, neste momento já ultrapassámos os 1000 participantes e isso é muito importante mesmo. Nós conseguimos hoje ter uma plataforma que é superior a 1000, já ultrapassámos esse número, talvez agora até ajude, já não há reuniões de escolas, já não há pessoal em viagem e, portanto, vamos tentar falar sobre o que aconteceu ontem, de uma forma objetiva, com o que se colocou. Hoje, a minha colega Ana Paula Pires entrou aqui na minha sala e dizia: pá, Omar, e tu, pá, não sei, mostra as coisas e tal de uma forma correta, porque há muita gente que está satisfeita e ainda bem, nós também estamos com aquilo que os professores vão conseguir, estamos muito insatisfeitos com aquilo que vai ficar de fora, porque, na verdade, esta contagem do tempo todo era uma contagem para todos e não era uma contagem para alguns e que mesmo assim é muito limitada. Na questão de perguntas, nós estamos aqui, a comissão que ontem esteve na negociação, a Anabela está a moderar, por isso também está aqui, mas o José Costa, a Sónia Rocha, o António Andes, o Francisco Gonçalves, o João Louceiro, o Manuel Nobre, com certeza ainda entrará também, e eles irão tentar ir respondendo aos que neste momento já ultrapassámos 1100 presenças, eles irão ir respondendo, tentando responder às perguntas que venham no QIA, não às do chat, como já se pediu o chat, vamos deixar só para um comentário ou outros, mas não para estar ali à conversa ou a fazer perguntas, nós vamos responder às do QIA, mas também com uma certeza, há coisas que não se conseguem responder. Umas porque o próprio documento que o Ministério ontem nos entregou e que para alguns serviu de acordo, não é claro em algumas matérias e, portanto, não se percebe exatamente o que é que ali se pretende dizer. É uma espécie de um cheque em branco que é passado ao Ministério, mas, por outro lado, há outras coisas que uma coisa é estarem num texto corrido, que é o que acontece, outra coisa é estarem no articulado do decreto-lei. E estarem no articulado do decreto-lei, por vezes, a interpretação que é feita no decreto-lei, por isso nós quisemos, mas o Ministério diz que não, quisemos ontem e voltámos a insistir, estava na nossa contraproposta, que o articulado do projeto de decreto-lei, antes de ir a Conselho de Ministros, pudesse ser apreciado e discutido para ver se aquilo que lá está e como está corresponde àquilo que foi visto na negociação. O Ministério não quer, vamos ver se depois, e isto não seria a primeira vez, em que, ou por um lado, o articulado não correspondia exatamente àquilo que foi negociado, e por outro lado, por vezes, o articulado fica de tal ordem aberto ou de tal ordem dúbio, que passado um ano ou dois da sua saída, as interpretações dos ministérios já são outras e começam a aplicar de uma maneira que nem sequer tinha a ver nada com aquilo que tinha sido negociado. Portanto, as perguntas, como disse, se forem perguntas pessoais, epá, aqui não, portanto, quem ficar com dúvidas, as perguntas pessoais, dirige-as depois ao sindicato, ao seu sindicato, pergunta lá. Eu uma vez mais chamo a atenção que isto agora é ao dia. Por um dia pode haver quem é abrangido, por um dia pode haver quem fica de fora, por um dia pode haver quem tem vaga, por um dia pode haver quem não tem vaga. E, portanto, isto agora é ao dia. E, portanto, colegas, uma contagem do tempo de serviço absolutamente rigorosa e uma atenção absolutamente permanente sobre o que se passa na escola, na secretaria, como é fundamental, porque isto é ao dia, pode haver por um dia quem ganhe um ano em relação ao outro, e às vezes até o que vai ganhar é o que tem menos tempo de serviço. Já vão ver. E, portanto, aquilo que nós aqui vamos agora fazer é contar o que se passou, dizer aquilo que está em cima da mesa, que foi o documento que o Ministério nos deu e como foi, para nós tentarmos perceber. Perguntas de natureza muito pessoal. Às vezes, como eu disse, não se consegue responder, porque isto é um texto corrido e, portanto, há coisas mais particulares que não dá para
para perceber. Outras já vai dando. Portanto, feita esta introdução, e já estamos aqui os colegas todos, também já ultrapassámos os 1200 presenças, já chegou o Manuel Nobre, até pedimos, portanto, também tinha pedido aos colegas aqui da nossa comissão para irem tentando responder às questões do QIA. Eu ia então partilhar convosco um PowerPoint. Desculpem lá, tenho que ir aqui ao partilhar, ao compartilhar, um PowerPoint que é muito mais simples sempre nós irmos acompanhando as coisas por aqui. E, portanto, para este plenário, deixa-me puxar isto aqui para cima. Para este plenário, que é um plenário organizado pela FENPROF, que é uma organização, como se sabe, que está com os professores e com os educadores, com todos, não está apenas com alguns, está com todos. E eu diria que a sinopse daquilo que nós vamos ver, ou seja, em síntese, antes de começar depois na explicação, é a seguinte: ninguém como a FENPROF, e eu acho que isto aqui não precisamos de provar a ninguém, ninguém como a FENPROF lutou pela recuperação do tempo de serviço. E não lutou este ano nem o ano passado. Começámos em 2017. Em 2019 houve até um primeiro-ministro que ameaçou demitir o seu governo por causa da contagem integral do tempo de serviço, da luta que fizemos e que estava prestes, em 2019, a levar a Assembleia da República a contar o tempo. Mas depois, com essa ameaça, como nos lembramos todos, o partido, nomeadamente que hoje está no governo, recuou e acabou por votar com o que estava na altura e não nos contaram o tempo. Isto em 2019, já lá vão 5 anos. Portanto, nós fomos sempre lutando. O ano passado estivemos nas lutas todas e, portanto, dizer que a FENPROF lutou sempre pela recuperação integral do tempo de serviço, integral, porque há mais do que apenas o tempo do congelamento, mas uma coisa de cada vez, começar pela recuperação do tempo que está congelado e depois, no final, fazer, isso está na nossa contraproposta, ir reverificar quem é que já está no sítio em que deve estar, e alguns estarão, quem é que não está, e esses devem ser reposicionados de acordo com o seu tempo de serviço. A FENPROF, em diversos momentos, para que também fique claro que a FENPROF sempre esteve do lado da solução, a FENPROF, em diversos momentos, apresentou propostas para recuperar o tempo de serviço. Umas vezes em conjunto com outras organizações, propostas comuns, e outras vezes propostas apenas suas, dependendo dos momentos também. Neste processo negocial, que se iniciou no dia 19 de abril, a FENPROF, no dia 19 de abril, entregou um primeiro documento sobre a contagem do tempo de serviço ao Ministério. Depois, no dia 13 de maio, uma contraproposta à proposta que o Ministério nos fez chegar. No dia 15 de maio, uma segunda contraproposta que tinha em conta já um novo documento do Ministério. E na reunião de ontem, dia 21 de maio, a nossa intenção era prosseguir, obviamente, a negociação. Estão-me a pedir para pôr aqui isto em grande. Pronto, já está. E, portanto, no dia ontem, dia 21 de maio, a nossa ideia era prosseguir a negociação com aproximações no plano negocial, o que é normal, nós aproximamos-nos numas coisas, o Ministério em outras, para procurarmos encontrar um consenso. Um consenso, que é para isso que estamos a negociar, ou na falta do consenso, para que ficasse registado numa ata final da negociação, como acontece muitas vezes, a posição sobre os vários aspectos. E a posição, claro, é nós dizermos estamos satisfeitos com este e este aspecto, são positivos. Aqueles não são negativos, mas são ainda insuficientes, poder-se ter ido mais longe, e aqueles são negativos. E, portanto, parece-nos a nós que essa seria a forma correta de nós podermos valorizar tudo aquilo que se avançou e foi positivo, e há aspectos. O que foi insuficiente, isso poderia ir mais longe, e o que não é positivo é negativo, porque são, por exemplo, aqueles que ficam completamente esquecidos, como se não existissem, e existem e são milhares. E não são só, como se tem falado muito, os do 10º escalão, ou do 8º e 9º, não são só. Já vamos ver. Pronto. Depois, porque muitos colegas nos iam pedindo, devia haver uma articulação de posições entre os sindicatos e devia haver até uma proposta única, devia haver tudo isso, a FENPROF convidou as outras organizações todas para uma reunião
para tentarmos, mesmo que não fosse possível, uma proposta comum, para tentarmos articular posições, por uma vez que estávamos em mesas diferentes. Convidámos, essa reunião realizou-se no dia 15 de maio e só a FNE não esteve disponível para participar, não quis participar, justificou que não participaria e não esteve presente. Portanto, as outras organizações estiveram. O que é que aconteceu ontem? Ontem, dia 21 de maio, depois de ter sido insultada pelo Ministro da Educação na comunicação social, minutos antes de entrarmos na reunião, ou seja, a FENPROF entrou na reunião com 3 horas de atraso, sem que ninguém nos tivesse vindo dizer cá fora, olha, faz-se isto assim, assim, vamos começar mais tarde, vamos à hora tal. Nós estivemos ali 3 horas à espera. Bom, mas aí estivemos. E minutos antes de entrarmos na reunião, ou seja, quando saiu a mesa anterior e íamos entrar nós, tivemos que esperar porque o Sr. Ministro quis chamar a comunicação social para, antes de nós irmos negociar, antes de saber a nossa posição, fazer, como muitos colegas viram, um depoimento, uma declaração de insulto à FENPROF, que depois, evidentemente, tivemos que lhe dizer aquilo que ele tinha que ouvir. Já falamos nisso. E, portanto, a reunião começa neste clima. Dentro da reunião, já lá dentro, a FENPROF foi confrontada com um cozinhado feito a 2 mãos, a mão do Ministério e a mão da FNE, o qual já não era merecedor de qualquer alteração. Portanto, a reunião connosco, como aliás as outras reuniões das 2 mesas anteriores, era para dizer: este é um texto de acordo, é pegar ou largar. Ó, Sr. Ministro, mas há ali uma coisa que não, já não se mexe. Mas há ali um aspecto que se calhar até poderia melhorar. Pois, mas isto já foi assinado. Portanto, o cozinhado estava feito e, portanto, os sindicatos era comer. E ponto final, comer e calar. Comer e calar. Evidentemente que é a primeira vez que isto acontece numa negociação. E já tivemos ministros bem complicados, a Luz Rodrigues, o Crato, Isabel Alçada, o Tiago Brandão Rodrigues, o João Costa, todos nos lembramos desses. Isto nunca aconteceu. E, portanto, chegamos, reúne de manhã com uma organização, cozinha, faz o cozinhado com essa organização, vão almoçar, vêm à tarde, assinam o acordo e aos outros dizem, olhem, agora é assim, está aqui. Assinam? Ah, não? Pronto, certo. Portanto, foi essa a negociação de ontem. O texto apresentado e já fechado deixava de fora mais de 1/3 dos professores que perderam o tempo de serviço, milhares de professores que ainda são de alguma maneira abrangidos não recuperam o tempo todo, alguns até recuperam muito pouco. Para outros milhares, os procedimentos da recuperação não estão claros. E se for como ali está escrito, dará origem a ultrapassagens. E depois deixa, e portanto fica em aberto a forma pouco clara como está escrita, soluções que depois, pelos juristas, podem até ser soluções penalizadoras, de quem até pensa que está abrangido e depois descobre que não. E, finalmente, há direitos adquiridos que são aqui postos em causa e que até legalmente não podiam. Também já lá vamos. A FENPROF não assinou o acordo, apesar dos insultos e apesar da forma como esta reunião decorreu, porque acima de outros interesses, que são interesses, com certeza, alheios aos professores, nós elevamos os direitos dos professores e dos educadores, porque são esses que nos movem, são esses que ali representamos. E, portanto, não podíamos assinar este texto dando o acordo. Evidentemente, na recuperação do tempo de serviços, apesar das diferenças entre as propostas da FENPROF e do Ministério, nós consideramos positivo e dizemos-lo. Não temos nenhum problema a dizer o que é positivo. Que, em vez de 5, se faça em 4 anos. E, portanto, em vez de 20% ao ano, sejam 25%. Pode dizer-se que o Ministério aqui faz figura sem grande esforço, porque só aumenta 5% em cada ano e consegue eliminar o 5º ano. Mas atenção, isto não é feito em 2 anos e 10 meses, como passava ontem. Isto é feito em 4 anos. Ontem havia até uma jornalista que me dizia: o Ministério agora vai
vai recuperar em 2 anos e 10 meses, é melhor do que a proposta da FENPROF, são 3 anos. E eu disse, olha, isso devem ser contas da inteligência artificial, porque, na verdade, se a nossa proposta acaba em 26 e esta acaba em 27, eu não percebo como é que algo que acaba em 27 é mais rápido do que o que acaba em 26. É de certeza inteligência artificial, porque a inteligência natural dos homens e das mulheres não consegue fazer essa conta. Mas pronto, seja como for, nós valorizamos este valor, que corresponde, grosso modo, a 1 ano, 7 meses e 23 dias por ano, e, portanto, a começar em 1 de setembro de 2024, depois já falaremos disso, e depois, nos anos seguintes, o tempo é sempre recuperado em 1 de julho de cada ano, de 25, de 26 e de 27. Na recuperação do tempo de serviço, e agora vamos por pontos. Primeiro, e este era um dos aspectos que nós queríamos ali clarificar. Diz o documento do Ministério que se o tempo a recuperar for superior ao necessário para progredir, o excedente repercute-se no escalão seguinte. A FENPROF só contrapropôs isto, que em vez de no escalão seguinte, fique nos escalões seguintes. Porque há recuperações, por exemplo, no quinto escalão, que não se consegue recuperar tudo o que vem de trás num escalão. Portanto, as pessoas conseguem recuperar uma parte do escalão, mas depois ainda sobra para o escalão seguinte. E mesmo noutros. O quinto é o caso mais evidente, que são só 2 anos, né? Mas também outros de 4 anos. E, portanto, porque isto depois pode jogar com a chamada avaliação de mérito. E, portanto, se não ficar lá nos escalões seguintes, pode acontecer, e se só puder ser no escalão seguinte, que haja tempos que se perdem. Nós propusemos isso, vejam lá, a simplicidade desta proposta era uma questão estritamente aqui de alterar do singular para o plural e garantir que não se perdiam tempos. O Ministério não alterou. A obrigatoriedade de permanência de 1 ano em cada escalão, ainda que o tempo de serviço permita mudar de imediato. Isto, colegas, vai fazer com que se acumule tempo a recuperar. Ou seja, se a pessoa, porque às vezes há colegas que nos dizem assim, mas pronto, mas isso, nós depois, sei lá, um professor que esteja no 7º escalão já recupera tudo. E um professor que esteja no 8º escalão no início também, porque o 8º escalão são 4 anos, o 9º são mais 4, 4 e 4 são 8, só são 6 anos e meio para recuperar, recupera tudo, não é assim? Porque a pessoa tem que estar 1 ano em cada um. Ou seja, se o tempo lhe permitir estar só meio ano, menos, tem que estar lá 1 ano. E esse ano é um ano que está ali a marcar passo. É evidente que não está a perdê-lo, está a contá-lo. Mas devia poder passar por cima dele. Porque, na verdade, ao ter que lá ficar, está a atrasar a sua recuperação. E por isso é que há professores que ainda estão no 7º escalão, por exemplo, no último ano do 7º escalão, e quando chegarem ao topo não conseguiram recuperar o tempo todo. Porque vão ter que gramar 1 ano no 8º, gramar 1 ano no 9º, para além daquilo que era o tempo que ainda lá poderiam não ter que estar. Quem perdeu menos de 2.393 dias, que são os dias a recuperar, quem perdeu menos recupera à razão de 25% ao ano, como os outros que perderam o tempo todo, e não de acordo com o número de dias que têm a recuperar. Isto tem muito sentido. Por exemplo, reparem, no primeiro, a mudança recuperam-se 599 dias, agora em setembro de 2024. Imaginem um professor que tem que recuperar 600 dias. Só tem 600 dias para recuperar. Um professor que foi contratado, entrou mais tarde, só tem 600 dias. Este professor deveria, como os outros, né, recuperar 599 dias na primeira recuperação, que é desse valor, de 599 dias, depois ficava-lhe um dia para a segunda. Não. Vai dividir por 4 e só recupera 150 dias por ano. Se lhe faltar uma semana, vai recuperar um dia por ano. Neste caso, há 2 anos que há de recuperar 2 dias. Isso não tem sentido. Porque deveria, o mais rapidamente possível, despachar a recuperação de acordo com o número de dias previsto para cada ano. Mas não vai ser assim. Docentes das regiões autónomas, docentes que perderam tempo nas regiões autónomas, estavam lá, fizeram lá o congelamento, começaram a recuperar lá, mas vieram para cá. E vieram para cá e agora já só lhes falta uma parte. Bom, e o Ministério da Educação, e muito bem,
Vais recuperar o que falta. Só recupera o que falta, evidentemente. Pronto. O contrário já não está previsto. O professor fez cá o tempo do congelamento, não recuperou nada, ou melhor, recuperou os 2 anos, 9 meses e 18 dias, e não foram todos, mas vá, que recuperasse esse. Faltam 6 anos, 6 meses e 23 dias. Mas agora foi para lá. Esses não se prevê que recuperem coisa nenhuma. Nós já levámos isto ao Ministério, nas várias reuniões, porque há colegas nesta situação que já nos contactaram. O Ministério insensível a isso. Docentes que, ao abrigo do Decreto-Lei 74, ou já reduziram ou iriam reduzir um ano de permanência no escalão em que se encontram. Pode ser no 7º, no 8º ou no 9º. Isto não é uma recuperação de tempo de serviço. Isto não é uma recuperação. Esta era uma redução no ano em que se encontram. É um direito que está adquirido. Faz parte do Decreto-Lei 74. Um direito que a alguns já foi produzido e a outros já está adquirido, falta produzir. Para quem já foi produzido, o Ministério vai descontá-lo no tempo a recuperar. Para quem ainda só foi adquirido, mas não está produzido, o Ministério vai eliminá-lo. A questão aqui é que o Decreto-Lei 74 prevê, logo no seu preâmbulo, e foi o aspecto que permitiu a promulgação desse decreto, que direitos adquiridos na sequência da aprovação do próprio Decreto-Lei 74, que é o acelerador, direitos adquiridos não poderão ser prejudicados, ainda que nas legislaturas seguintes se venha a encontrar outra solução. Pois bem, vão ser prejudicados. Ou seja, o Ministério vai cometer a ilegalidade de eliminar um direito. Independentemente de tudo mais, que podemos pensar, então, mas esta, sim, mas está lá. É claro, foi o que permitiu a promulgação. Isto vai ser eliminado e, portanto, também não estamos de acordo com isso. O ponto 9 do texto que nos deram diz assim: exclusivamente no âmbito do mecanismo de. As palavras têm que ser todas bem lidas. Exclusivamente no âmbito do mecanismo de recuperação do tempo de serviço. Portanto, só no âmbito deste mecanismo. E enquanto durar a sua aplicação, 1 de setembro de 2024 a 1 de julho de 2027, só nesse âmbito é garantido acesso a cada momento com efeito ao primeiro dia do mês subsequente. Portanto, se a pessoa reúne em março, é a partir de dia 1 de abril, a todos os docentes que, por via deste mecanismo, progridam para o 5º e 7º escalões. Ou seja, no fundo, o que é que isto diz? Lido assim, que no âmbito do mecanismo de recuperação e só entre aquelas datas que estão previstas, quem chegar para progredir ao 5º e 7º escalão vai ter vaga. Mas vamos lá ler isto bem. Ou seja, quem entrar entre 1 de setembro de 24 e 1 de julho de 27, se reunir os requisitos para progredir ao 5º, neste caso, avaliação, formação, tempo de serviço, claro, e observação de aulas. E ou ao 7º, portanto, ao 7º também, pode haver alguém que passe ao 5º agora já e depois em 26 passe ao 7º, terá vaga assegurada. Mas atenção, desde que atinja esse direito no âmbito do mecanismo de recuperação. Por exemplo, um professor que não tem tempo a recuperar porque está a progredir normalmente, se chegar ao 4º escalão para mudar para o 5º, neste período da recuperação, mas não é pelo mecanismo de recuperação que ele fica em condições de mudar, vai para as vagas, porque não eliminam as vagas. Segundo, quem mesmo neste período, 1 de setembro de 24 a 1 de julho de 27, chegar a algum destes escalões sem ser por via da recuperação, cá está, era o que eu estava a dizer, terá de obter vaga para progredir. O que quer dizer que pode vir a perder mais tempo se não obtiver vaga, porque vai lá ficar parado. Não é? Chegou lá,
Mas não foi pelo mecanismo da progressão, foi da recuperação, foi pela progressão normal. Fica lá parado nas vagas. E nós nem sabemos qual é que vai ser o contingente de vagas, porque o governo tem na mão o direito de poder, ano após ano, e sem negociar com ninguém, decidir se são mais, se são menos, quantas são. Terceiro, quem chegar a estes escalões, mesmo por via da recuperação, porque recuperou, porque depois as pessoas não conseguem recuperar tudo num só escalão e vão acumulando. E vão acumulando. E, portanto, no escalão seguinte, até vão recuperar mais que os 598 dias previstos, porque já vem outro de trás. Vem outro de trás e depois teve que ficar lá um ano parado. Né? E que se não se prever, não ficar previsto que pode ser recuperado em mais que um escalão, isto levado à letra significa que se vai perder tempo de serviço porque não se consegue recuperar aquele tempo num só escalão mais o que vem de trás. Quem chegar a estes escalões, quinto ou sétimo, mesmo por via da recuperação, mas já fora do período previsto, por exemplo, a partir de 2 de julho, imaginem, há um colega que, por via da recuperação, no dia 1 de julho de 2027, fica a uma semana. Fica a uma semana de passar para o quinto escalão. Falta-lhe uma semana. Pronto. Quando passar essa semana, pode até faltar um dia, por isso é que eu pus aqui 2 de julho. Falta-lhe um dia, falta-lhe uma semana, falta-lhe um mês. Mas ainda é no âmbito do mecanismo de recuperação. Mas já é fora do período, porque o período acabou, que é o último momento, 1 de julho. O que é que acontece a este professor? Vai para a lista das vagas. E, portanto, para progredir. O Decreto-Lei 74, neste aspecto, garantia vagas adicionais, mas independentemente do momento em que a pessoa chegasse. Havia colegas que só iam chegar ao sétimo escalão em 2030, mas se fossem elegíveis pelo mecanismo do 74 das vagas adicionais, em 2030 ele tinha a vaga para mudar. Agora não. Se já lá chegar, mesmo devido à recuperação, já fora deste período, fora do período, como diz o ponto 9, que é, e enquanto durar a sua aplicação, vai às vagas. E, portanto, já não tem vaga adicional nenhuma, nem dispensa de vaga, nem nada. Depois, depois, hum, quem adquiriu, é o quarto ponto, quem adquiriu os requisitos para progredir aos quinto ou sétimo escalões, isto agora também tem piada, em 2023, portanto, a todos os colegas que do 1 de janeiro de 23 a 31 de dezembro de 23, do ano passado, adquiriram portanto, têm todos os requisitos ou para ir para o quinto ou para ir para o sétimo. E que estão à espera das vagas em janeiro de 23, de 24, agora deste janeiro, agora, que aí vem, que já passou, né? Mas as vagas ainda não saíram. Portanto, os colegas que tempo de serviço, formação, avaliação, observação de aulas no caso do quinto, em 23 inteiro, e que vão ter vagas a janeiro de 24, portanto, este janeiro deste ano, esses não vão ser abrangidos pelo novo mecanismo. Estão fora. Esses estão fora. E, portanto, quem tiver direito a vaga adicional prevista no 74, no acelerador, vai ter a vaga adicional, mas basta que haja um professor dos que garantiu o tempo de serviço para o quinto ou para o sétimo. O ano passado, 23. Mas por acaso nos 7 anos de congelamento teve um dia, uma semana, um mês, em que era ainda contratado, em 2012, em 2011, em 2014, e que perdeu ali uma semana até ser colocado, esse colega vai para as vagas. Não se aplica nem o acelerador, nem o novo mecanismo. Esse colega vai para as vagas, onde vai ficar a perder tempo de serviço. A não ser que consiga ter vaga. Mas mesmo que consiga, vai perder os meses de 23 até o dia 1 de janeiro. A situação de 24 ainda é mais caricata. Os colegas que, até o dia 31 de agosto de 24, reunirem os requisitos, das duas uma, ou perderam algum dia durante o período de 7 anos últimos de congelamento, ou perderam algum dia, eu quando digo um dia, pode ser uma semana, um mês, ou perderam, ou 2 ou 3, né? Não têm os 7 anos completos. Se não têm os 7 anos completos,
e apanharam e chegaram ali ao quinto escalão, entre ao sexto, ou para ir para o quinto ou para ir para o sétimo, entre 1 de janeiro e 31 de agosto deste ano, estes colegas vão para as vagas. Nem se lhe aplica este mecanismo, nem se lhe aplica o acelerador. Se por acaso tem os 7 anos completinhos, os 7 anos plenos do congelamento a trabalhar, estes colegas, só em 1 de janeiro do ano que vem, de 25, é que vão saber, é que vão ter vaga, a vaga adicional. Mas se por acaso o colega, em vez de reunir o tempo de serviço até 31 de agosto, o reunir no dia 1 de setembro, ou 2 ou 3, sabe o que acontece? Ao abrigo do mecanismo, no dia 1 de outubro, já mudou de escalão. Isto é tão estranho, eu ia fazer outra coisa, e tão, neste caso, perverso, que um professor que no dia 20 de janeiro deste ano está em condições de mudar para o quinto escalão ou para o sétimo, mudará em 1 de janeiro de 25. Um professor que no dia 20 de setembro, portanto que tem menos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, menos 8 meses de serviço do que o que mudou em janeiro. Portanto, em vez do dia 20 de janeiro, é no dia 20 de setembro que muda para o quinto e para o sétimo. No dia 1 de outubro já lá está. Ou seja, desta forma, um professor que agora tem mais 8 meses de serviço do que o outro, quando chegar a janeiro, tem menos, outubro, novembro, dezembro, 3 meses do que aquele sobre quem tinha mais 8. Isto é estranhíssimo, não é? Portanto, um professor que hoje são 22 de maio, hoje reuni as condições para ir para o quinto escalão. Pois, está bem. Vais no dia 1 de janeiro do ano que vem. Se tiveres os 7 anos em pleno, vais de certeza. Se te faltar algum dia, podes ir ou não, porque vais às vagas. Mas, por outro lado, se só reunir esse tempo em, vamos pôr agora outubro, em 14 de outubro, no dia 1 de novembro já lá está. E independentemente de ter os 7 anos completos ou não. Isto é importante, isto é importante. Isto é positivo, nós estamos de acordo. Se houver uma ata, nós dizemos que isto é positivo, que o professor vá para o quinto ou para o sétimo escalão no dia 1 do mês seguinte, como nos outros escalões, é isso que a gente escreveu também, é que reúne o tempo de serviço. O que não pode é aquele que neste ano também, ou no ano passado, reuniu este tempo, mas os deste ano dá para ver o caricato da coisa, não é? Antes do dia 31 de agosto, e esse só vai em janeiro do ano que vem. Portanto, a questão não é o outro que está mal, está muito bem. Nós assinamos, pomos lá a dizer concordamos com isso. Não podemos admitir é que ultrapasse estes e que estes fiquem a marcar passo até a janeiro do ano que vem. E é isso que lá está. Estão a perceber? Porque é que alguns não se importaram de assinar isso. Mas a FENPROF importou-se. Tem a responsabilidade de dar a cara aos professores por aquilo que faz nas reuniões. Ponto 10 do documento. São 11. Ele tem 11 pontos, mas estes dois acho que são os que importa aqui também. Durante o período de recuperação do tempo de serviço, serão criadas condições especiais que visem garantir que todos os docentes possam reunir os requisitos para progressão. E como é que eles prevêem isso? Nomeadamente, de estender em um ano letivo, portanto, de estender em um ano letivo, o prazo para formação e entrega do relatório, observação de aulas ou mobilizar o resultado da última observação de aulas, sem prejuízo do direito do docente progredir na data em que cumpriu o tempo. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, há professores que mudavam de escalão os professores que mudavam de escalão até abril de 2026, e, portanto, quem mudava em março ou abril de 2026 não contava mudar agora, não é? E muda agora. Se era até abril de 2026, antecipa para setembro de 2024. Isto é negativo? Não, isso é positivo. Nós escrevemos na ata a dizer viva, viva, isto é positivo. Sim, senhor, muito bem.
Mas as pessoas não contavam esta mudança. E como não contava, o que é que devia acontecer? Devia acontecer o que aconteceu nos 2 anos, 9 meses e 18 dias. As pessoas puderam mobilizar a última avaliação, porque não contavam, e poderem também ir buscar a formação contínua, que alguns colegas têm imensa, que ainda não usaram, que nunca usaram, que não foi preciso na anterior, porque até fizeram a mais. Mas o Ministério não quer. O Ministério quer que aqueles que vão todos antecipar até abril de 26 para 1 de setembro vão ter que passar o ano que vem a fazer a avaliação e a fazer a formação. E eles só admitem mobilizar-se a última observação de aulas porque já perceberam que no ano não conseguem fazer a observação de aulas a milhares de pessoas. Porque aqui não é só para o quinto, também é para o terceiro. E, portanto, isto eles aqui admitem. Pois, mas e o resto? Ainda por cima, reparem, o que é que a FENPROF defendeu? Mas como o acordo já estava assinado na sequência da negociata que houve lá de manhã, isto não foi possível alterar o texto. Porque nós defendemos, pelo menos neste primeiro ano, nós defendemos para os 4 anos, mas pelo menos no primeiro, que as pessoas não contavam. O outro, as pessoas podem começar a fazer contas a seguir, mas neste não contavam. Que os docentes possam mobilizar a última avaliação e a formação ainda não utilizada. Ao estender por um ano o período para obter estes requisitos, está-se a negar a possibilidade desta mobilização apenas ser mobilizável a observação de aulas para o quinto escalão, no caso das vagas, e também pode ser, claro, mas neste caso, aliás, para o terceiro não, porque não há ninguém que esteja a chegar agora ao terceiro que tivesse estado, que esteja em recuperação, né? Porque, à partida, já lá vão 2018, 24, 6 anos, pode ainda haver, a recuperar um anito, uns meses, pode ainda haver. Pronto, mas aqui para o quinto escalão. E depois também tem outra coisa, que não é demais, é que se pudesse mobilizar o tempo, aquilo que já se fez, não é? O tempo era a avaliação e a formação, a pessoa que mudava em setembro, em 1 de setembro ou em outubro, né? E que mudava no mês seguinte, mudava logo. E não é a mesma coisa, a pessoa mudar logo e ficar logo a ganhar, ou só mudar passado um ano, no fim de um ano, porque ninguém vai pagar os juros do tempo que ela esteve a ganhar menos quando já devia estar a ganhar mais. Já pagam retroativos, pois está bem, mas não pagam os juros. E, portanto, a pessoa devia ter o direito de mudar naquela altura. E este primeiro momento deveria poder fazer isto. Outra coisa também muito complicada. Nós propusemos que neste período, por serem períodos de permanência nos escalões inferiores à permanência prevista, que a formação contínua seja considerada à razão de 12 horas e meia por ano. Ou seja, o que é que nós hoje temos na lei? Escalão de 4 anos, 50 horas. Escalão de 2 anos, 25 horas. O que é que isto quer dizer? Que a média anual de formação são 12 horas e meia. O Ministério não quer aceitar isso. Portanto, a pessoa vai lá estar um ano a fazer 50 horas. Nós já dissemos ao Sr. Ministro, olha só lá. Então, se esta formação contínua é dedutível, se desconta, que é obrigatória, na componente de estabelecimento, uma pessoa que num ano tenha que fazer 50 horas, oh, meu amigo, não tem componente de estabelecimento. É sempre a descontar. Componente de estabelecimento, porque estas 50 horas são pá, aí 25 semanas sem ter componente de estabelecimento. Isto tem algum sentido? Não tem sentido nenhum, não é? Aliás, já outra coisa que nós colocámos ao Ministro foi, logo no primeiro momento, ser em setembro, 1 de setembro. Os outros são em julho. Porquê é que nós propusemos todos em julho? Oh, colegas, foi pelos 2 meses, foi para a pessoa ganhar o julho e o agosto e era melhor que setembro. É claro que era, mas não foi por isso. Foi porque em julho a escola encerra o ano e há ali um período de maior acalmia, porque no dia 1 de setembro, que é quando milhares de professores vão estar a recuperar, a fazer as contas, a ver para onde é que eu vou, para onde é que vão cair em cima das secretarias, os professores vão estar preocupadíssimos para saber se está tudo a correr normalmente. E o que é que se devia estar a fazer aqui? Com tranquilidade. Era a abertura do ano letivo, eram as reuniões, era aquele período depois de recepção de alunos. Nessa altura vai ser aí o fim do mundo, porque as pessoas têm que estar todas a ver se está tudo bem. Por isso é que, o que é que eles perdiam com menos um mês, mais um mês? Mas não, em cima do início do ano escolar, e depois vão cair em cima dos professores se a coisa não correr bem. Eles saberão.
Mas pronto, a questão da formação contínua é importante, porque se a média é de 12 horas e meia por ano, o Ministério não pode estar a obrigar para quem vai estar um ano, por vezes aquele ano que a pessoa vai ser obrigada a ficar lá, que até tinha direito a passar por cima, mas vai ser obrigada a ficar lá e a fazer 50 horas de formação. E se for no quinto, 25. Não pode ser, não pode ser. E portanto, e mais, e é muito difícil, num ano, a pessoa conseguir a formação toda com aquelas médias, com aquelas percentagens da específica, da geral. Como é que consegue? Há grupos de recrutamento que nem têm, num ano, para toda a gente. Aqui nos planos de formação dos sindicatos, as ações de 20 têm 150 inscritos e agora vão ter mais, porque a malta agora vai precisar. Portanto, eles têm que, no mínimo, reduzir para o número de horas por média por ano e, neste período, não colocar a questão da formação específica, porque senão podem ir prejudicar as pessoas que não vão conseguir fazer isto. Bom, por último aqui, tal como ficou, e isso eu já disse, portanto, o ano letivo 24-25, o ano letivo 24-25 vai começar com as escolas embrulhadas no cálculo do reposicionamento dos professores, de onde é que está, e agora este recupera este tempo, o outro recupera este tempo, mas já o outro tempo vai para o escalão a seguir, vai começar assim. E ao longo do ano vão ser dezenas de milhares de professores a fazer as 50 horas de formação, a serem avaliados, a fazer tudo isto. Nós propusemos isto ao Ministério. Ó, Sr. Ministro, qual é o problema disto? Até há um antecedente. Nos 2 anos, 9 meses e 18 dias, isso foi foi feito como deve ser. Aliás, existem até circulares da DGAI, notas informativas. Vá-se lá buscar, até dissemos quais eram, fizemos a referência. Pois, mas o Sr. Ministro não nos pareceu de acordo. Mas, para além do mais, o texto que nós tínhamos era comer e calar, pegar e largar. Isto não é para alterar mais, porque já cozinhámos aqui o prato com os senhores com quem reunimos de manhã, vocês é só para dizer se assinam, não é para virem cá agora com coisas que alterem. Quem é que é excluído? Nós falámos em exclusões quando saímos e disseram, não, nós não podemos assinar uma coisa que deixe milhares de professores excluídos. Bom, quem é excluído? Quem não poderá excluído quer dizer não recuperar nada. Quem não poderá recuperar todo o tempo que perdeu, ou não será totalmente abrangido pelas medidas previstas, podendo, em alguns casos, até ser ultrapassado por outros docentes com menos tempo de serviço. Há bocado eu dei o exemplo, né? Da pessoa que, com menos 8 meses, se tiver a sorte de, a partir de 1 de setembro, chegar ao quinto escalão ou ao sétimo, vai ultrapassar os que para trás, no mesmo ano, que é este, só vão mudar em janeiro. E alguns até vão precisar de vaga, e se não a tiverem, vão perder mais tempo de serviço. São os docentes no topo da carreira. Os docentes no topo da carreira e muitos dos que se aposentaram nestes 6 anos, porque reparem uma coisa, nestes 6 anos aposentaram-se muitos professores. Só o ano passado aposentaram-se 3.521 e no ano anterior 2.401. Por aí. E estes colegas, se estivessem na Madeira e nos Açores, tinham recuperado o tempo. Bom, podiam não ter recuperado todo, mas tinham recuperado boa parte do tempo. Aqui não. Neste momento, 6 anos depois, não recuperaram nada. Zero. Os docentes, que estão no topo de carreira, ou esses que saíram ao longo deste período, mas tiveram o tempo congelado, como os outros colegas, não tiveram nem menos nem mais, como os outros, nada recuperarão. Nós o que propusemos foi uma compensação que se traduzisse, pelo menos, numa bonificação ou num cálculo excepcional para este momento do valor da pensão, para permitir que a penalização de não terem estado no escalão em que deveriam ter estado pudesse ser compensada. Dissemos, olha, calculem com base nos últimos 6 anos e não na vida contributiva toda. Até admitimos na reunião, mas se não forem 6, podem ser nos últimos 10, mas que não seja desde sempre, porque isso vai dar uma pantofada na malta. Oh, está bem, está. Não quiseram e soube-se pelo Ministério que neste momento são 13.400. Os que ainda estão no ativo. Como eu disse, só nos últimos 2 anos foram mais 5.900, foram quase 6.000 os que saíram sem nada, não é? E agora, ainda no ativo, 13.400. São os docentes do nono e oitavo escalões. Neste último, sobretudo a partir do terceiro ano de permanência. Quem está, já fez 2 anos, está no terceiro.
Mas também quem está para baixo. E porquê? E este para baixo chega ao sétimo. E porquê? Por aquilo que eu disse há bocado. Porque as pessoas não vão recuperar, né? Tal, soma, vai passando. Não, não. Vão ter que estar sempre, mesmo que tenham tempo remanescente, mais em cima do novo tempo a recuperar, vão ter que lá estar um ano parados. E, portanto, isto atrasa a recuperação de todos. E chega até ao final do sétimo. Portanto, estes professores, e ainda perderão o ano, aliás, o acelerador previa que a pessoa reduzisse um ano no escalão em que estava a partir do sétimo, e o que nós vamos ter é que não só não vai reduzir, como até vai ter que lá ficar mais um. No oitavo, no nono, aliás, segundo o ministro, são 8.000 professores. No oitavo são 4.000 professores, portanto falamos aqui em 12.000, mais 13.400. Por isso é que nós até à saída dissemos 25.000, pelo menos 25.000, 25.400 professores. Foi o número que o Ministério lá dentro nos deu. E não estão aqui os do sétimo. Bom, mas há outros. É que não são só estes. Ah, coitados, são os do topo. Estes também estão. Não são só esses. Reparem, já há bocadinho falei nos colegas com a questão das regiões autónomas. Aliás, vou falar novamente. São milhares de outros professores que não estão no nono, nem no décimo, nem no oitavo, né? Que para efeitos de graduação nas listas, para obterem vaga lá para trás, perderam tempo de serviço. Por exemplo, dos 1.018 dias, os 2 anos, 9 meses e 18 dias, dos 1.018 dias recuperados antes, houve colegas, até obrigatoriamente, que perderam parte destes dias, ou uma das tranches, ou duas. Cada tranche eram 339 dias, a primeira eram 340. Esses professores nunca recuperaram esse tempo, porque ele foi usado para a lista das vagas. E alguns usaram e não mudaram. Usaram e ficaram lá na mesma. Portanto, perderam-no porque o usaram aí, tiveram que usar aí, e perderam na mesma, porque não recuperaram. Mas aqueles que usaram e que mudaram, e que agora não o vão recuperar, ficam aqui a ser ultrapassados por outros. Por quem? Por os colegas que não usaram o tempo, não usaram, e portanto ficaram lá parados. E que agora vão recuperar o tempo que estiveram parados. E muito bem! Mais uma coisa que nós pomos lá por baixo. Positivo. Mas, então e estes? Quer dizer, estes deixam. Aqueles colegas recuperaram e agora também recuperam, ou já até já recuperaram, o tempo que estiveram parados. Estes não estiveram parados, mas não recuperaram, porque tiveram que usar esse tempo para as vagas. O Ministério não prevê recuperar esse tempo, nem quer. Aliás, foi uma das coisas que insistimos muito. Mas não foram só eles. Foram os colegas do reposicionamento, e foram muitos, que usaram módulos de 365 dias, porque eram colegas que iam ser reposicionados e deviam ir para o quinto escalão. Ficaram trancados no quarto. Então o que é que eles fizeram? Usaram módulos de 365 dias para poderem subir na lista, para ver se conseguiam uma vaga. Perderam os 365 dias. E agora não nos recuperam. Mas, já disse, a questão dos colegas colocados que estiveram nas regiões autónomas, ou melhor, cá, no congelamento, estão lá agora, ainda não recuperaram, ou recuperaram só os 2 anos, 9 meses, 8 dias, e que agora não está previsto qualquer recuperação. Mas também não são só estes. São também os milhares de docentes que, embora necessitando de vaga para progredir, não se encontrem em recuperação, por exemplo, no quarto para o quinto escalão. Por exemplo, os professores que não estão a recuperar tempo de serviço, estão na progressão normal, chegam ao quarto escalão para o quinto, não é? Ou encontrando-se o momento de progressão, mas para já vamos por estes. Quarto para o quinto, como não estão em recuperação, o que é que vai acontecer? Como as vagas não são eliminadas, vão ficar lá a perder tempo de serviço. Estes nem tinham perdido, vão perder agora, porque as vagas vão manter-se. Mas ou então professores que, estando o momento de progressão é em recuperação, é com a recuperação, é do sexto para o sétimo com recuperação, mas é posterior a 1 de julho de 2027. Ou seja, eles estiveram em recuperação, mas quando chegam ao momento de mudar para o sétimo, já passou o 1 de julho de 2027. O que é que vai acontecer?
vão às vagas. E porque as vagas vão continuar a fazer com que percam. Ou seja, recuperaram o mecanismo e a seguir vão perdê-lo com as vagas. Por último, aqui nestes, os docentes com requisitos de progressão, esses também não vão ser abrangidos. Os docentes com requisitos de progressão aos 5º e 7º escalões agora, desde 2023, que eu já falei há bocadinho também, e em 24 até 31 de agosto, mas que tenham perdido um dia que fosse no 7 de congelamento. Estes vão às vagas também, porque as vagas lá estão. Nós propusemos que, pelo menos as vagas, nós defendemos as vagas e as cotas. Mas pelo menos que as vagas fossem suspensas para toda a gente. Pelo menos durante este período. E depois, no fim desta recuperação, iríamos negociar uma revisão da carreira para ver se sim ou não, como é que era das vagas para acabar com elas. Nós propusemos acabar com as vagas e com as cotas. Aqui com prioridade para as vagas. Porquê? Porque se não houver vagas, é um bocado indiferente. Pronto, é claro que a pessoa tem a bonificação. Mas se não houver vaga, é um bocado indiferente se a pessoa teve bom, muito bom, excelente. Ou melhor, os colegas que têm excelente e que têm muito bom e que deixem para bom, se houver vagas, ficam lá parados. Se não houver vagas, é muito chato e é muito mau e é muito injusto que deixam de excelente ou muito bom para bom, porque tinham direito a tê-lo e as cotas não deixam, mas de qualquer das formas não deixam de progredir. Se não houver vagas. Se houver vagas, ficam lá parados. Quer dizer, pede-se a nós que assinemos isto? Não podemos. Nós estamos lá a representar apenas os colegas e aplaudimos, ainda bem. Foi para os colegas todos que nós lutámos para conseguirmos tempo de serviço. Alguns vão conseguir, mas com estes engulhos todos pelo caminho. Que agora se perguntarem, então, mas eu e tal, já viram que isto não é nada fácil. Isto só se consegue perceber bem com os registros biográficos, tudo muito certinho, muito contadinho. Até que dia é que tu calhas? Olha, estás tramado, já te lixaste. Olha, não sei o quê. Percebe? Isto é preciso fazer assim, para perceber onde é que cada um encaixa. E depois, porque ainda por cima, como o 5º e o 7º escalões estão mesmo ali no meio da carreira, isto depois por um dia. Pode dar ou não dar. Pode dar dispensa ou não dar dispensa. Pode dar vaga adicional, que neste caso atira para o ano seguinte. Pode nem dar isso. Percebe? Bom, recuperação de tempo de serviço. A FEMPROF não assinou o acordo, ao qual não pôde dizer nada, foi só dizer come e cala, é pegar ou largar. Porquê? Porque a FEMPROF defende os professores e os educadores todos. E são dezenas de milhares. Os que, tendo perdido tempo de serviço, não beneficiarão da recuperação. E não são, como já se viu, apenas aqueles que estão no topo da carreira ou se aposentaram com graves prejuízos da pensão por terem perdido tempo de serviço. São muitos outros, como se viu, pelo caminho. Este PowerPoint depois será disponibilizado no site, os colegas podem com mais calma e tentar ver se lá qual é a sua situação. A FENPROF não assinou qualquer acordo porque o ministro afirmou hoje, ao contrário do que afirmou hoje na SIC Notícias, lá que foi hoje à tarde, que não há gente que perca. Mas nem é verdade. Mas é que isso nem é verdade. Não há gente que perca. Poderão perder os que não reunirem os requisitos entre 1 de setembro de 24 e 1 de julho de 27, que se não reunir os requisitos neste intervalo, ou reunindo, não seja no âmbito da recuperação. Então estes perdem porquê? Porque têm que ir às vagas e podem lá ficar a marcar passo. Serão dezenas de milhares os que, tendo perdido tempo de serviço, o vão perder depois, no futuro, porque as vagas se mantêm. O FENPROF esteve com os professores todos nas lutas e por isso não pode aceitar que alguns fiquem de fora. Nas lutas tiveram os colegas contratados, tiveram os colegas que tinham quebras de tempo de serviço nos 7 anos, tiveram os colegas que fizeram os 7 anos em pleno, tiveram os colegas do 4º e do 6º e do 5º e do 8º e do 10º e do 9º e aposentados, tiveram todos. Desde 2017 que andamos nisto. Em 2000, que foi quando se começou a preparar o descongelamento.
E nós, logo aí, dissemos, olha lá, temos que recuperar este tempo. Em 2019 levámos à ameaça da demissão de um governo, porque eram contra, e se isto fosse aprovado, demitiam-se. Em 23, foi o ano passado, todos nos lembramos, 22, 23. Começámos no dia 4 de outubro à porta da Assembleia, onde pusemos pela primeira vez as placas do respeito, que ainda estão ali algumas, e que pelos vistos vamos ter que voltar a pegar nelas. Aliás, ontem já levei a rodelazinha para a reunião. Pois claro, tinha que ser, não é? Portanto, em 2023 estivemos na luta, e esse FENPROF está à vontade. Esteve nas lutas todas. Fizemos o acampamento à porta do Ministério em janeiro. Entramos nas greves distritais extraordinárias, com aquelas grandes manifestações como nunca se viram, desde a primeira à última. Não fomos daqueles que, quando se viram sozinhos, vieram em pezinhos de lã dizer a gente também vai entrar agora, já estávamos a acabar. Não, não. Estivemos da primeira à última, na primeira, na segunda. E estivemos até ao fim do ano. Quando outros já nem quiseram fazer aquela ação da Estrada Nacional 2 para continuar a dar visibilidade àquilo, a gente lá foi. Pronto, e fomos até ao fim, sempre. Colegas, creio o seguinte: os colegas que vão recuperar o tempo não vão recuperar porque houve este acordo. Não vão recuperar porque houve aqui um iluminado no governo. Vão recuperar porque lutaram. Porque lutaram. Porque nenhum partido queria, destes partidos de governo, queria recuperar o tempo. E em 2019 viu-se. Um disse que se demitia, o outro votou com ele contra. Mas nós lutámos tanto que na campanha eleitoral de março deste ano, todos disseram, vamos contar o tempo de serviço aos professores. Disse este, disse o que não quis contar antes, disseram todos. Porquê? Porque lutámos. Pois claro, porque se tivéssemos o acordo, qual acordo, qualquer coisa, o acordo até vos digo, colegas, o acordo não vem contar o tempo de serviço. O acordo vem, limitar a contagem do tempo de serviço, impedindo-a a alguns. Esse é que é o problema. E nós queríamos deixar isso numa ata negocial. Não num acordo, porque não temos acordo. Nós queríamos dizer assim, isto é muito positivo nisto, naquilo. Então e aqui estes todos que nós aqui dissemos? Então e estas ultrapassagens desta malta aqui? Então e estes que perderam o tempo ali e tal nos 2 anos, 9 meses e agora não estão ali? Então e os que agora já não podem recuperar e já estão tramados com a pensão de aposentação porque já vão levar uma pancada? Nós temos o direito de escrever isso. Ninguém tem o direito de nos dizer o papel é este, estivemos de manhã a fazer o cozinhado e os senhores agora vêm cá para comê-lo. Isso é que era bom. Isso é que era bom. Não conhecem a FENPROF, nem conhecem os professores. Mas nós vamos mostrar-lhes. Há medidas que não estão clarificadas e, portanto, olhem, por exemplo, aquela coisa das medidas especiais para aquele período agora da recuperação, e abre portas a soluções técnico-jurídicas que podem ser penalizadoras. Porque a gente sabe como é que é depois o juridiquês. E o passar para o jurídico, que às vezes é um texto horrível. Quantas vezes é que não anda a malta no S72 e aquilo tem as interpretações que não lembra o diabo. Às vezes do S72 até vêm respostas para o mesmo problema para pessoas diferentes, distintas também. É que é uma coisa extraordinária. Há perda de direitos adquiridos no Decreto-Lei 74, o assessorador, que já de si era um diploma que era o que era, não recuperava nenhum dia de serviço, mas prevê-se que direitos por ele adquiridos, e não só os produzidos, tá? Mas também, não poderão ser prejudicados por novos quadros legais. E aqui estão a ser prejudicados. A FENPROF exige soluções e não apenas, e exige negociá-las, e não apenas ser chamada para dizer se assina ou não assina o produto das negociatas feitas com quem se disponibiliza para pôr em causa direitos, para pôr em causa reivindicações justas dos professores e em nome de interesses que são alheios aos professores, claramente. E como se vê, neste documento, podem bater palmas. Podem bater palmas à assinatura. Podem cumprimentar-se todos uns com os outros. Mas, afinal, nem tudo o que parece é, como se pode verificar. A ronda negocial de 21 de maio de 24, ontem, fica para a história.
Mas fica para a história porque foram violados princípios elementares da negociação coletiva. O Ministério reuniu com a FNE de manhã para, ao início da tarde, assinarem o tal acordo, impedindo que as 3 mesas negociais seguintes pudessem negociar, sendo confrontadas com o acordo já assinado e questionadas sobre se também o assinavam, não havendo lugar a qualquer alteração. Foi assim, colegas. A situação foi inédita. Em situações anteriores, em processos anteriores, para a decisão sobre a assinatura de um qualquer acordo ou documento, houve sempre uma de 3 hipóteses. Uma, as mesas eram diferentes, mas eram convocadas ao mesmo tempo, em simultâneo. Cada uma estava numa sala, acompanhada por alguém do Ministério, e havia uma equipa do Ministério que rodava pelas salas, ia apurando as posições e ia tentando construir um documento comum. Fez isto com o Crato, olha, com o Crato. Fez isto com a Isabel Alçada. Outra hipótese, que também aconteceu, era, mesmo que fossem separadas ou não, a última reunião era uma mesa única. Aquela reunião até às 6 da manhã foi assim. Foram mesas separadas, depois uma mesa única. Para quê? Para que todos, ao mesmo tempo, pudessem ver a evolução do documento e pudessem dar contributos. Não era haver um primeiro e depois os outros agora toma lá. Bom. Ou então, também aconteceu outra modalidade, até com o Crato, a propósito de concurso, que era, eles reuniam com toda a gente, depois as reuniões acabavam, eles ficavam lá a fazer um documento de acordo com o que tinham ouvido, ou não, metiam mais coisas ou não, mas o documento final era enviado já depois das reuniões todas para as organizações liam e depois diziam o que é que faziam. Nós ontem entramos na reunião do Ministério e o Ministro mandou distribuir este documento, o de ontem. E disse, bem, agora vamos dar 10 minutos à FENPROF para poderem ler e trocar opiniões. O que é que nós dissemos? Sr. Ministro, nós não precisamos. Como isto já está nas redes sociais, como já temos todos nós no mail, já toda a gente nos mandou o que é que foi assinado de manhã ou ao início da tarde, nós não queremos os 10 minutos, nós já lemos. Foi assim. Após o cambalacho com a FNE, organização que em 22-23 não teve pejo de, à saída da reunião do Ministério, dizer que a FENPROF estava a mentir a propósito dos concursos. E depois viu-se. E depois viu-se a mentira que era. Que veio toda a malta para a rua. Que tivemos que andar ali com aquele extraordinário 11 de fevereiro com 150 mil. Com aquelas greves às distritais e aquilo tudo. Viu-se que estávamos a mentir. Não, é que nós dissemos a verdade. As pessoas vieram para a rua e o Ministério teve que recuar e ficar a graduação profissional. Essa é que foi. Isso é que foi. Disseram-nos isso. Nós agora estamos a dizer a verdade. Não dizemos o que lá passou, sabemos o que de lá decorreu. Depois a seguir, também assinaram aquele acordo o SINAP-FEPESI, o SINDEP-FENEI, o CIP, o CIPEB, o SNPL e o SPRIO. Foram outros, foram 5. Os que não assinaram, o ministro hoje diz que foram 4. Não sei se está com dificuldades de contagem também, mas podíamos só ser nós, colegas. Podia só ser a FENPROF, que não era uma organização de um lado e 11 do outro. É que esta organização de um lado representa mais professores do que os outros juntos. Portanto, a questão aqui não é quantas organizações são. A questão aqui é de que lado é que as pessoas estão. E nós estamos do lado dos que vão recuperar, atenção. E lutamos tanto para isso. Nós só não queremos é que haja alguns que lhes vai acontecer o que já se viu aqui. Da parte da FENPROF, na reunião, contestámos a forma como o ministro concluiu o processo negocial, bem como as afirmações ofensivas e excludentes de quem não tem qualquer legitimidade para fazer isso. Reparem, é que ele nem fez isso no fim da reunião. Olha, não assinaram. Pois eles nunca querem assinar. Não, foi antes de nos chamar. Foi quando nós já estávamos à porta para entrar. Esperem lá que vem cá a comunicação social para eu os insultar. Foi assim. FENPROF manifestou disponibilidade para, em vez de um acordo que não existe pelas razões apontadas, assinar uma ata final da negociação, inscrevendo o que é positivo, insuficiente e negativo, já o disse. O Ministério não admitiu isso. A FENPROF não porá em causa, em momento algum, que se conseguiu nesta negociação, e nem vai ser posto em causa. Vamos ver se não é posto em causa pelo próprio articulado, porque ela se deveu à forte luta dos professores.
na qual nós estivemos sempre do princípio ao fim. Mas tudo faremos para melhorar o produto final da negociação. E porquê? Porque estamos com os professores todos e não deixamos alguns de fora. Em 2013, eu até recordo isto, até nos lembrámos disto ontem. Em 2013, quando a FNE assinou o acordo que só dispensava da PAC, lembram-se a PAC, aquela prova da Luz Rodrigues, e depois foi implementada pelo Crato. A FNE assinou um acordo que só dispensava alguns. Os que tinham 5 ou mais anos de serviço. Os outros só tinham que fazer a PAC. E alguns que tinham 10 anos de trabalho, não tinham era 5 de serviço, pelos horários desgraçados que apanhavam. Nós recusámos isso, porque nós não assinávamos apenas para alguns. Não punhamos em causa que esses não fizessem. Punhamos em causa que os outros fizessem. Não assinámos. Continuámos a lutar. E o que é que conseguimos? Acabar com a PAC. E é assim que se tem que fazer. Nós não podemos trocar professores por professores. Bem, estes passam e aqueles que se tramam. Não pode ser. Não é esse o papel dos sindicatos. FENPROF é assim que está. E, portanto, hoje queríamos aqui perguntar, e depois a Anabela Sotalha, que ela é que está aqui a administrar isto, nós devíamos propor aos colegas quatro, eu nem sei agora quantos estão, deixa-me só aqui ver uma coisa muito, muito rapidinha. Deixa-me só interromper aqui a coisa num instante. Estamos mais de 1.300 professores aqui, o que é um excelente número. Deixem-me então voltar. Nós devíamos propor-vos aqui umas votações muito simples, para nós também nos podermos orientar. Queremos ouvir os colegas. A primeira, e depois a Anabela, como é a administradora, tem acesso à votação. Como é que nós depois iremos votar? Só há uma maneira. Está aí aquela mãozinha de pedir a palavra, e que tem lá no fundo, e quando for a votar é quem vota contra. Quem está contra, vai lá e põe a mãozinha no ar. E aparece logo lá no aparelho da Anabela Sotaia, aparece logo lá a dizer quantos são. Quem se abstém? Quantos votam a favor? Depois, se for mais, é mais. Pronto, fazemos isso. Qual é a primeira questão? Queremos perguntar aos colegas. Perante isto, nós temos a possibilidade de requerer o processo de negociação suplementar. E o Ministério está obrigado a eles. Se nós requerermos, ele tem que o fazer. Não pode dizer que não é obrigado. Deverá a FENPROF requerê-lo ou não? Se nós pensamos que pode não ser mau, como objetivo, que é ainda tentar corrigir alguns aspectos para aqueles que mudam, mas que isto ainda está um bocadinho atrapalhado, podemos ver se conseguimos sacar mais alguns para serem dispensados, se possível todos. É isso que iremos defender lá. E em último caso, se o Ministério estiver inamovível, podermos ter uma reunião para deixar o que aqui vos disse escrito em ata, como uma ata final da negociação. Levarmos um textinho, primeiro levamos um textinho com aquilo que queremos corrigir, se o Ministério não aceita nada, levamos um textinho com o que queremos lá escrever. Mas para isso, precisávamos saber, essa vai ser a primeira votação, depois eu deixo aqui para a Anabela, ela já está ali a apontar no papel qual é a pergunta, se a FENPROF deverá ou não requerer essa negociação suplementar. A segunda questão é, se for requerida a negociação suplementar, deve a FENPROF convocar ou não uma concentração junto ao Ministério no momento, durante o tempo dessa reunião de negociação suplementar, dos professores excluídos ou só parcialmente abrangidos. Com um lema tão simples como isto. Também somos professores, não podemos ficar de fora. Ou também somos professores, não aceitamos ser excluídos. Uma coisa deste género. E fizemos várias concentrações nos anteriores, né? Negociação suplementar. E os colegas que estão fora disto tudo, ou que estão solidários com os que estão fora, ou que não estão fora de tudo, mas só vão buscar um bocadito, e se vão também prejudicar com isso, se devemos ou não fazer, levar por diante essa concentração nesse dia, à mesma hora, e, portanto, termos esse som lá dentro como forma também de pressão sobre o Ministério. Terceira questão, se deverá ou não, e isto não tem efeito suspensivo, portanto,
decreto-lei vai ao Presidente, o Presidente promulga, não sabemos, mas vamos admitir o circuito normal. O diploma é aprovado em Conselho de Ministros, vai ao Presidente, ele é promulgado. Só nessa altura é que a gente o conhece. E quer em relação a aspectos que afinal não sejam bem o que se estava a pensar, porque aquilo foi escrito de outra forma. Ou aqueles aspectos que nós já aqui falámos, nós temos uma possibilidade ainda. E isto não tem efeitos suspensivos, que é requerer à Assembleia da República a apreciação parlamentar. Ou seja, o diploma sem efeitos suspensivos baixar ao Parlamento e lá poder ser corrigido, retificado. Há duas hipóteses, retificado ou retificado. E nós sabemos que hoje no Parlamento a maioria é a que é. E, portanto, se a maioria é a que é, nós temos mais possibilidades de conseguir um resultado positivo do que temos até agora. Portanto, são as três perguntas. Sim ou não negociação suplementar, sim ou não a concentração junto ao Ministério, nesse dia, claro, né? Se sim ou não, o Ministério não arreda pé, o diploma sai, é publicado, não tem efeitos suspensivos e, portanto, para que todos aqueles a quem se aplicam as coisas, aplicam-se, e nós na Assembleia da República tentarmos saber se os partidos, contactando um a um, se os partidos, ou ainda a Comissão de Educação, que é logo tudo de uma vez, aliás, nós vamos à Comissão de Educação, já vou falar nisso, que os partidos possam retificar o diploma e abranger os que ficaram de fora, os que não estão totalmente abrangidos. São estas as três perguntas, depois iremos fazer a votação. A Anabela já apontou as perguntas e depois que ela depois é que consegue ver lá o resultado para fazermos a votação. Recuperar o tempo de serviço. A FENPROF não assinou qualquer acordo, porque, e os colegas conhecem-nos bem, o compromisso que a FENPROF tem é com os professores e com os educadores. Com todos. É com eles, mas com todos. Desde o colega que está desempregado, que está contratado, o que está na carreira, o que está aposentado. É por isso que aqui andamos, não valia a pena. Precisava cá o Ministério e mais umas coisas. Ações e lutas que temos em curso, sempre recordar. Ontem dissemos ao Ministro, Sr. Ministro, nós temos uma greve ao sobretrabalho. Nós temos uma greve às horas extraordinárias. Nós temos uma greve à componente não letiva de estabelecimento. Nós temos uma greve dos professores de informática e não só, que são chamados para irem reparar as avarias dos computadores. Nós temos uma greve aos aplicadores e corretores das provas de aferição que não são dispensados de outras atividades que têm que fazer e, portanto, isto é atividade em cima de atividade, é sobre trabalho. Sempre assim, Sr. Ministro, nós temos estas greves todas, todos os dias, desde o início do ano e vai até ao fim. Portanto, ficam a saber os colegas, se quiserem fazer estas greves, pré-aviso existe. Sr. Ministro, vamos nos sentar. Vamos tentar encontrar soluções. Isto não tem sentido. Vamos encontrar soluções para isto. Regularizar os horários de trabalho, retirar as ilegalidades e os abusos. Vamos lá. Quando é que quer marcar uma reunião? Nem resposta deu. Temos 4 petições na Assembleia da República. Carreira, que vai dar muito jeito, porque agora neste processo todo. Precariedade, aposentação, condições de trabalho, com horários. Vamos lá, dia 4 de junho. São 4 audiências seguidas. Começa a primeira, a 1 hora, depois é a segunda, depois é a terceira, depois é a quarta. A ordem que elas vão ter, não sei dizer, mas são as 4 seguidas. É a tarde inteira, por conta dos professores. Lá estaremos. Mobilidade por doença. Eu sei que estão aqui colegas da mobilidade por doença. Alguns dos que foram impedidos de ter mobilidade por doença. Perguntámos ao Ministro, ao Ministro, nós entregámos uma proposta concreta na última reunião. Uma proposta que, nos termos da lei, o senhor é obrigado a abrir um processo negocial. Mas o decreto-lei diz que este ano têm que ser alteradas as regras. Isto não é um concurso. Mas o Sr. Presidente da República promulgou o atual regime, porque escreveu lá ele era experimental por 2 anos. Estamos no segundo. Resposta do Ministro? Já não há tempo. A gente depois, durante o ano que vem, logo vê se vamos aí mexer nisso. Portanto, alegou falta de tempo e, portanto,
quer que o próximo ano a mobilidade por doença continue a ser um concurso em que uns ficam, outros não, esperando nós, sinceramente, que não continuem como o ano passado, ou há 2 anos, a morrer colegas porque tinham doenças verdadeiramente incapacitantes e nunca tiveram direito à deslocação. Isto foi o que o Sr. Ministro nos disse. Portanto, colegas, se os colegas da mobilidade por doença estiverem disponíveis para irmos para a porta do Ministério fazer a denúncia de mais este adiamento, que neste caso até é ilegal, contam connosco e vamos lá. Reinscrição na Caixa Geral de Aposentações. Outro dos problemas de milhares de colegas que tiveram, olha, nos 7 anos do congelamento, tiveram ali hiatos, ficaram ali uns dias, umas semanas, sem ser colocação, riscados da CGA. Os tribunais vão dando razão às pessoas e elas lá vão sendo reintegradas, mas são uma, é agora mais meia dúzia, são milhares. O governo continua a não querer resolver este problema. Este problema aqui, neste caso, não é do Ministério da Educação, é do Ministério do Trabalho. Dia 27 de maio. Colegas, quem tem o problema da reinscrição da CGA por resolver, 27 de maio às 11 horas, estamos à porta do Ministério do Trabalho, tem justificação ao abrigo da lei sindical quem lá for, porque vamos exigir uma reunião à ministra para resolver isto, à nova ministra, chegámos a reunir com os outros, com esta não, pedimos-lhe, mal tomou posse, nem respondeu. Vamos lá nós, 27 de maio às 11 horas. E outras ações que os colegas acham que devemos ou não fazer. E termino dizendo que, porque é mesmo assim, dar mais força à FENPROF e aos seus sindicatos é necessário para garantir que os direitos dos professores e dos educadores, dos docentes, são efetivamente respeitados. Nós não trocamos professores por professores, não assinamos acordos que deixam alguns de fora, valorizamos aquilo que se aplica a muitos e valorizamos porque estivemos a lutar por isso. E estamos aqui para apoiar todos aqueles que possam, todos aqueles que tenham aqui o direito de recuperar, venham ter connosco, a gente ajuda a contar o tempo de serviço. Sindicalizados, ou se não são que se sindicalizam, contagem do tempo de serviço, verificação de qual é o momento, como é que acumula o tempo remanescente de um ano com o outro, e portanto aquilo tudo junto ainda vem buscar mais um tempo. Os nossos sindicatos são para isso. Somos professores, estamos aqui agora, mas para onde estão outros, e é para isso que o sindicato serve. Estamos cá com esses colegas e estamos cá com os outros, para que também possam cá vir, para ver como é que a sua recuperação está a ser feita, lutando para que não fiquem de fora. E foi por isso que nós não assinámos e orgulhamos-nos muito de não ter traído nenhum professor ontem. E é isso que também, se calhar, faz da FENPROF a maior organização e em quem as pessoas acreditam. E, portanto, foi isso que aconteceu e agora podemos fazer aqui um momento de algumas perguntas, mas como disse, seriam sempre questões muito gerais, portanto não serem questões muito específicas. Já viram que também há aqui coisas que nós não conseguimos responder ainda e depois iríamos fazer as votações. Há só aqui uma última coisa que eu também, desculpem lá, gostaria de colocar aos colegas para ver se há acordo em fazermos. Era uma quarta votação que a Anabela iria fazer, que nós queríamos propor aos colegas, estão de acordo em que nós enviemos isto ao Ministro da Educação e ao Senhor Primeiro-Ministro, que é o chefe do governo e tem aqui responsabilidades, que é um voto de protesto, exigindo respeito pelos professores e pela negociação coletiva. Uma coisa que diz assim, que diga assim: na reunião negocial convocada para 21 de maio de 2024 pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, a FENPROF foi confrontada com um documento fechado, assinado como acordo com outras organizações sindicais, relativamente ao qual lhe restaria decidir se seria ou não subscritora. Impedida de alterar os termos daquele documento, apesar de o mesmo excluir mais de um terço dos docentes que perderam tempo de serviço, e de em diversos aspectos não ser claro, a FENPROF não o subscreveu, esclarecendo na reunião e depois publicamente os motivos da sua decisão. Para além do que se passou na reunião, negando princípios elementares da negociação coletiva,
O ministro Fernando Alexandre, minutos antes de se iniciar a reunião com a FENPROF, convocou a comunicação social para declarar que esta organização não fazia parte da solução, insinuando ainda que a educação e os professores não integravam a agenda sindical da FENPROF. A forma como o processo negocial foi conduzido, como a FENPROF e outras organizações sindicais foram confrontadas com um documento já fechado, e a declaração insultuosa do ministro em relação à maior e mais representativa organização sindical de docentes em Portugal, merecem o mais vivo repúdio dos docentes presentes no plenário nacional, realizado no dia seguinte ao da realização da reunião, 22 de maio de 24, o plenário nacional. Portanto, colocamos também aqui à vossa consideração podermos aprovar este voto de protesto, pelo que foi a reunião de ontem, pela forma insultuosa como o ministro se dirigiu a nós, antes até de se ter reunido connosco, não é? Para podermos enviar-lhe a ele e saberem que estes mais de 1.300 pessoas que aqui estão não gostaram daquilo, e podemos mandar ao seu primeiro-ministro, afinal ele é o chefe do governo, também tem a obrigação de pôr na ordem os seus ministros. Portanto, seriam 4 questões para votar. Talvez pormos aqui um máximo de meia, ou votarmos já, se calhar, são coisas simples, claras, as pessoas já estão de acordo ou não estão, é votar sim ou não, e depois podemos abrir aqui um pequeno período de debate com essa certeza. Todas as questões que os colegas queiram colocar, das dúvidas que tenham, e como vos disse, há coisas que nós também as temos, não é? Mandem por mail para o sindicato, para a FENPROF, nós iremos tentando responder no que for possível responder, no que soubermos, no que conseguirmos, dentro daquilo que nós temos, e depois irmos aguardando e irmos também pressionando para que alguma coisa ainda possa ser corrigida.